Mas nessa série nós temos um título, e o título é Como Seria Ser? Como seria ser? E nós estamos olhando para diferentes cenários da nossa vida e relacionamentos em que nós muitas vezes nos vemos numa posição de distância, de rompimento, de quebra, de contato, de relacionamentos, e como a gente poderia fazer para restaurar esses relacionamentos, ou talvez tentar imaginar um cenário de como seria a nossa vida de uma outra forma e perceber que, na verdade, nós estamos exatamente onde Deus quer que a gente esteja e Ele tem um plano e um propósito para a nossa vida em cada uma dessas áreas. Na primeira semana, nós falamos a respeito de Deus, de um relacionamento com Deus, como seria se Deus estivesse comigo, e vimos que, na verdade, a pergunta ideal não é essa, mas a pergunta certa é como seria se eu acreditasse que Ele está comigo, né? E semana passada o pastor Jairo, meu amigo, pastor de adolescentes aqui da igreja, trouxe uma palavra a respeito de família. Como seria se a minha família fosse melhor do que é? E foi uma palavra desafiadora, de encorajamento, foi muito legal. Se você perdeu um desses 2 episódios da nossa série, assiste no YouTube, entra lá no nosso canal do Área Mais no YouTube, tem lá todas as mensagens, você pode assistir, compartilhar na sua timeline, Facebook, postar para os seus amigos verem também, e isso abençoa muitas pessoas. E hoje chegamos ao 3º episódio dessa série, e antes de eu entrar no assunto dele, eu queria que você assistisse um vídeo rápido de um depoimento de uma jovem aqui do Área Mais, uma menina super especial, que muitos de vocês conhecem, que vai situar a gente para entrar nessa conversa de hoje. Assista aí. Desde pequena eu já tinha alguns traços de depressão, de solidão, me sentia muito sozinha, como se as pessoas não me amassem, baixa autoestima. Mas para mim era normal aquilo. E quando eu fui ficando mais velha, foi se agravando mais, e no ano retrasado eu já estava numa fase em que eu chorava todos os dias e eu não via motivo mais na minha vida para existir. Para mim, a minha vida não fazia mais sentido, eu não tinha alegria, não tinha nada. Por conta dela, comecei a tirar notas baixas na faculdade, comecei a reprovar. E aí isso foi me deixando mais desmotivado, foi me deixando mais triste, me sentindo burra. Eu engordei 20 quilos nesse período, então minha autoestima começou a diminuir mais ainda, mais do que já era. Então chegou numa época em que eu não estava aguentando mais. Eu tentei empurrar com a barriga há muito tempo, eu fiquei quase aquele semestre inteiro chorando todos os dias, mas eu fingia que estava tudo bem. Mas chegou uma hora em que eu não dava mais conta. Eu tinha medo, eu falava com a minha psicóloga que eu tinha medo de quando eu terminasse aquele semestre do que poderia acontecer comigo. A 3ª, ela me acompanhou muito, desde o início. O pastor Pedro me acompanhava sempre. E cada conversa que eu tinha com ele, ele me mostrava na Bíblia quanto Deus me amava e quanto eu era importante para ele, e que aquilo mais para frente faria um sentido na minha vida. Nos meus exames eu ainda tenho depressão, né? No meu exame de serotonina ela está super baixa, então na teoria não era para eu estar sorrindo, feliz, não era para continuar trancada no meu quarto, não era para eu levantar. E eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz. Deus tem me mostrado, né, deixou que mostrasse esses exames para Ele mostrar que é Ele que tem me dado a alegria, né, que Jesus tem sido a minha âncora, assim. Cada dia que eu acordo, eu preciso dele. Eu sou totalmente dependente de Jesus hoje, para ter alegria, para sorrir, para fazer as minhas coisas diárias. E uma coisa que me marcou muito que o pastor falou é que talvez essa fase que eu estivesse passando, eu poderia ajudar outras pessoas mais pra frente. E naquela época eu não entendi o porquê, eu questionava muito a Deus, pensava que Ele tinha me abandonado, duvidei da existência, eu falava assim que Ele não existia. E foi a fase que eu mais cresci, eu aprendi muito, eu aprendi muitas coisas nessa fase. Eu não voltaria atrás. Se eu tivesse a escolha de falar, se eu voltaria no tempo para não passar por aquilo, eu não faria isso, porque eu posso ajudar outras pessoas que têm passado por isso. Cada pessoa que me procura pedindo ajuda, cada pessoa que eu tenho ajudado, isso para mim já é suficiente para eu poder... isso me traz alegria, mas alegria ainda quando eu ajudo uma pessoa que tem passado pelo que eu passei um dia. Então, valeu a pena todo o sofrimento se uma pessoa for curada da depressão. Porque eu pude experimentar o amor de Jesus na minha vida e eu não podia tirar algo que Deus tinha me dado.
Massa, né? Obrigado, Débora, por compartilhar a sua história com a gente. Você é uma pessoa incrível, inspiradora, e é preciso ter muita coragem de fazer isso, mas é preciso ter muita coragem para se dar uma segunda chance. Muita gente desiste no meio do processo, quando as coisas começam a ficar difíceis, ou quando uma doença vem, ou quando uma depressão vem, quando um problema acontece, quando a gente tem uma perda na família, quando um relacionamento termina, quando a gente se frustra com Deus, quando a gente se frustra com o namoro, ou com a falta do namoro, ou quando a gente se frustra com o concurso, ou com a não aprovação do concurso, ou da faculdade. É muito difícil continuar, é muito difícil se dar uma segunda chance. Precisa ter coragem, precisa ter disposição de tentar de novo, de recomeçar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como seria se você desse uma segunda chance para você? Como seria se eu desse uma segunda chance para mim mesmo? Na primeira mensagem dessa série, 2 semanas atrás, eu mostrei para vocês 2 quadros. Eu vou mostrar de novo aqui, para você dar uma olhada. Quando a gente termina um relacionamento com uma pessoa, geralmente, o que acontece é o seguinte: você termina com ele ou ela, quando ele ou ela vacila com você, certo? Estão lembrados disso? E ele ou ela termina com você quando você vacila com ele ou com ela. Não é assim que geralmente acontece? Ele vacilou comigo ou ela vacilou comigo, eu termino com ele ou com ela. Ou, quando é o contrário, sou eu que vacilei, ele ou ela termina comigo. Agora, curiosamente, com Deus, a coisa acontece de outro jeito. Às vezes a gente termina com Deus também. Não sei se já rolou com você, comigo já rolou, temporariamente, depois a gente fez as pazes, mas rolou. Você termina com ele ou com ela quando ele vacila com você, mas você termina com ele quando você vacila com ele. Com Deus é assim, curiosamente. Ele nunca termina com você, mesmo quando você vacila com ele, mas você vacila com ele e aí você vai lá e termina com ele. Perceberam a diferença? Você começa a se sentir assim, não, eu fiz isso e eu errei naquilo e eu cometi esse erro, ou, na linguagem de quem é de igreja, eu pequei, né, eu fiz algo muito grave, muito errado, e então com certeza eu não posso mais me aproximar de Deus, eu não posso mais me relacionar com Deus. Ele muito provavelmente está bastante bravo e chateado, decepcionado comigo, então eu não posso ir mais para a igreja, eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque afinal de contas eu vacilei com Deus. Mas o interessante é exatamente isso, é que Deus não termina com a gente quando a gente vacila com Ele, mas é a gente que tem essa iniciativa de terminar com Deus, de deduzir, de supor, não se sabe de onde, a gente tira essa ideia, talvez da cultura, talvez da religiosidade, né? A gente imagina um Deus que está sempre pronto para nos julgar e nos condenar. Então, no primeiro ato errado, no primeiro pecado, na primeira falha, Ele declara esse julgamento e nos afasta da presença dEle. Bom, eu estou aqui hoje para te dizer que se dependesse das nossas ações, dos nossos acertos, para que Ele nos amasse e nos aceitasse, nós estaremos perdidos desde o começo e até o fim da história. Não haveria o que fazer, não haveria alternativa para nós. Porque nós nunca seremos bons o bastante, nós nunca seremos santos o bastante, nós nunca acertaremos em tudo. E a grande questão é exatamente essa. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus, por meio do que Jesus já fez por nós, para que a gente se veja da maneira como Deus nos vê. Essa é a questão. Essa é a questão, porque senão, nem mesmo merecedores de uma segunda chance nós seríamos. Não é verdade? Eu não posso ter uma segunda chance porque eu falhei na primeira. Eu falhei na primeira vez, e se eu tiver outra chance, provavelmente eu vou falhar de novo. Bom, então eu quero começar te dizendo o seguinte, que o pré-requisito para você ter uma segunda chance é estragar a primeira. Se você não tivesse errado da primeira vez, você não precisava de uma segunda chance, não é verdade? Se a gente sempre acertasse de primeira, não haveria sentido em tentar de novo, não seria necessário. Mas eu acho, se você é uma pessoa minimamente normal, ninguém é muito normal, né? Todo mundo é meio estranho, eu sou muito estranho, mas se você é um pouquinho parecido comigo só, você de vez em quando precisa de uma segunda chance. A gente não acerta sempre de primeira, nos relacionamentos,
nos estudos, nos sonhos, nos planos, na maneira de enxergar as pessoas. Às vezes a gente julga a pessoa e tem uma opinião sobre ela horrível, errada, e depois você conhece melhor e vê que não era nada daquilo. Ou então o contrário, às vezes você cria uma expectativa enorme e quando você se aproxima e se envolve com a pessoa, você, opa, não era bem isso que eu esperava, não era isso que eu imaginava. A gente nem sempre acerta de primeira. E a gente precisa sempre de uma segunda chance, mas o grande problema é que na maioria das vezes nós somos os primeiros a dizer nós não merecemos uma segunda chance, eu não mereço uma segunda chance. O que eu fiz me impede de tentar de novo, me impede de me reconectar com Deus, me impede de ser amado por Deus, de ser aceito por Deus e de seguir em frente, de ser feliz. Ou a minha vida está tão bagunçada, eu estou tão no fundo do poço que não há mais saída e não há mais como avançar, não há mais no que acreditar, não há mais razão para seguir, seja qual for o motivo. E é muito comum a gente se sentir assim, eu me sinto assim às vezes, você provavelmente já se sentiu, ou talvez esteja se sentindo, nesse momento, dessa forma. De vez em quando eu converso com pessoas que estão assim, frustradas com tudo, com a vida, decepcionadas com tudo. Parece que nada dá certo, parece que tudo resolveu dar errado e ao mesmo tempo. E aí você pensa assim, como seria se eu tivesse uma segunda chance, se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse tentar de novo, se eu pudesse recomeçar e reconstruir. E eu creio mesmo que Deus trabalha na segunda chance, porque Ele sabe que a gente não acerta de primeira. Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da nova oportunidade. Ele é o Deus que pega coisas quebradas e faz serem belas de novo. E coisas, às vezes, significam nós mesmos, nossa própria vida, que está quebrada, que está machucada, ferida ou meio perdida, meio sem rumo, e aí Ele pega nas mãos e coloca no rumo certo, e dá uma nova direção. Tem uma história que Jesus conta, e eu quero passar por essa história com vocês hoje, um momento em que Jesus está contando uma sequência de 3 histórias, que na verdade ilustram todas elas o mesmo princípio. Ele conta a história de uma moeda perdida, ele conta a história de uma ovelha perdida e depois ele conta a história de um filho perdido. E é essa história que eu quero ler com vocês hoje, está lá em Lucas capítulo 15, começando no verso 11. Jesus conta essa história. Não é uma história real, é o que a gente costuma chamar de parábola. É uma história que Jesus criou, uma história baseada em elementos da realidade, mas inventada para ilustrar um princípio, para ensinar uma moral. E um princípio. E olha o que Jesus conta. Ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança agora mesmo. Veja aqui que a história já começa interessante, porque quando você fala de herança, você presume que alguém, o quê? Morreu, não é verdade? Só que o curioso da história é que o filho está falando com quem? Com o pai, que é o cara que vai permitir que ele tenha um dia uma herança. Em outras palavras, o que esse filho está dizendo para esse pai é, para mim, você está morto. Para mim, você já morreu. Eu não estou interessado em você, eu não estou interessado em quem você é, eu não vejo mais sentido em estar aqui, em morar na sua casa, em me relacionar com você. Eu quero as minhas coisas, eu quero que você antecipe o que um dia seria a minha herança. É uma coisa tão surreal, mas esse filho pede isso. Ele diz, eu quero a minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante, foi embora. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Já estava sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. E olha só, interessante essa linguagem, desperdiçou, porque às vezes a gente fala assim, não, agora é que a vida vai começar de verdade, agora é que eu vou curtir, agora é que eu vou aproveitar, mas em outros momentos você para e olha para o que você fez, e as escolhas que você fez, os caminhos que você tomou, e diz, parece que eu desperdicei algum tempo, parece que se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Quem nunca se sentiu assim? Se eu tivesse uma segunda chance, se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse escolher outro caminho. E é assim que ele se sente, ele começa a passar necessidade, um cidadão o contrata para cuidar de porcos e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele não tinha comida e ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. E então isso faz cair na realidade e ele pensa, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. E essa ideia de voltar para casa é tão significativa, porque casa é lugar
de segurança, casa é lugar de paz, casa é lugar de conforto, de refúgio, de abrigo, é aquele lugar para onde você pode voltar, mesmo que você tenha tido o pior dia da sua vida, e você sabe que é um lugar onde você é acolhido, aceito, amado, pelo menos deveria ser assim, a nossa experiência com a nossa casa. E no momento de maior necessidade, no momento de solidão, no momento de tristeza, no momento em que tudo deu errado, todos os planos dele, toda a decisão dele se mostra equivocada e agora ele olha, a primeira coisa que ele lembra é da casa dele, da casa do pai dele, de como ele... Deus? De como ele estava feliz e não sabia. E de como ele tomou caminhos que o fizeram imaginar que ele seria mais feliz, e agora ele se vê sozinho e necessitado. E então ele lembra de casa, e ele lembra, eu vou voltar para casa. E voltar parece derrota, né? A gente pensa sempre em avançar, a gente pensa no que está por vir, no que está pela frente, na próxima escolha, na próxima decisão, no próximo projeto, próximo lugar, próximo trabalho, próximo relacionamento. A gente não pensa em voltar, mas às vezes quando a melhor decisão a fazer, o melhor caminho a tomar é voltar para casa. E ele lembra disso, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, não importa se eu vou ser mais filho dele ou não, eu na verdade nem mereço mais ser filho, vamos voltar aqui para o texto. Ser o empregado dele já vai ser suficiente. Aí, decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa, e ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. E lembra agora do que eu falei lá no começo, de como às vezes a gente vacila com Deus, e a gente imagina que Deus termina com a gente, então a gente se afasta dele, mas como eu disse que na verdade ele não se afasta da gente, a gente é que se afasta dele. Aqui na história, e você vai ver que a história simboliza claramente a relação de Deus com a gente, do pai com seus filhos, você vai ver que logicamente falando, o natural seríamos nós imaginarmos que nesse momento da história, quando o pai o avista de longe, quando ele está voltando, arrependido, depois de ter gastado o dinheiro do seu pai, depois de ter desperdiçado tudo o que seria um dia a sua herança, o natural seria imaginar como é que esse pai vai receber esse filho? Com correção, com dureza, com rancor, com brigas, com castigo, com disciplina, não é verdade? E há uma tensão no ar, porque esse filho volta o caminho inteiro em direção à sua casa, ensaiando um discurso. Ensaiando o discurso da segunda chance. Ensaiando um discurso para ser aceito, mas curiosamente não mais como filho. Porque ele vê que, mesmo que ele tenha uma segunda chance, ela não pode ser tão boa quanto a primeira. E é assim que a gente pensa. A gente pensa, ainda que eu tenha uma segunda chance, ainda que eu possa recomeçar, ainda que eu possa tentar de novo, nunca vai ser a mesma coisa. Eu nunca vou viver de novo aquilo que eu poderia ter vivido. Nunca vai ser bom o bastante. Eu estraguei as coisas de forma definitiva. Não há mais jeito. Pode ser até que eu encontre um caminho de fazer as coisas se ajeitarem, se acomodarem, ficarem mais ou menos equilibradas, mas a verdade é que eu estraguei tudo, e por mais que alguém me dê uma segunda chance, nunca mais vai ser a mesma coisa. É o discurso dele. Ele volta para casa e ele está indo na direção da casa do pai, mas só que ao invés de ter a mentalidade de filho, agora ele tem a mentalidade de servo, porque ele diz, eu não mereço mais ser filho, eu não mereço mais ser chamado de filho, então eu vou pedir que o meu pai me aceite, mas me aceite não como filho, porque essa seria uma segunda chance boa demais para ser verdade, eu vou pedir que ele me aceite meramente como um escravo, como um servo, como um empregado dele. E a gente está nesse momento da história em que ele está se aproximando, mas ainda está relativamente longe da casa do pai, e o pai o avista. O pai o avista. E olha só essa linguagem na versão A Mensagem. O coração do velho disparou. O velho quase infarta quando vê o filho. Ele correu para o quê? Para brigar, para bater, para castigar, para expulsar, para dizer como é que você tem a coragem de voltar para minha casa depois do que você fez, depois da humilhação que você me causou, do prejuízo que você me causou. Não, o discurso dele é substituído por ação, e que ação? Ação de amar, de abraçar, de beijar o filho, e o filho então começa o seu discurso. O pai não tem discurso ensaiado, o pai não passou aquele tempo de distância e de separação e de angústia, pensando no grande discurso de moral que ele daria para o seu filho, para corrigi-lo e para consertá-lo,
porque ele sabia que se um dia o filho voltasse para casa, ele voltaria arrependido, ele voltaria quebrantado, porque a decisão de se levantar de onde estava e retornar para casa é fruto disso, de arrependimento. Arrepender-se significa mudar de mentalidade, passar a pensar de outra maneira. Isso é arrependimento. Não é só ter vergonha e constrangimento pelos erros que cometeu, mas é decidir mudar. No momento que o filho diz, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou reconhecer o que eu fiz, eu vou pedir para que ele tenha compaixão de mim e me receba ainda que como um empregado dele, como um servo dele. Ele estava arrependido e o pai sabia disso. O pai sabia disso. E por isso ele não ensaia um discurso, mas ele abraça e beija. O filho tenta começar o discurso. Ele diz, pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. Ou seja, não mereço uma segunda chance. Eu não mereço uma segunda chance. Eu não mereço ser chamado de seu filho de novo. A grande questão é, será que algum dia ele mereceu? Ser filho não tem a ver com merecimento. Você alguma vez já parou para pensar se você merece ser filho dos seus pais? Talvez você ache que os seus pais não mereçam ser seus pais, né? Meus pais eu queria ter outros pais, eu sou tão bom, sou um filho tão incrível, eu deveria ter pais melhores, né? Deveria ter pais melhores. Dificilmente você para pensar se você merece ser filho dos seus pais, porque não é uma questão de merecimento, você nunca teve a oportunidade de escolher, ou de dizer não, ou de mudar, de trocar. Pelo menos não é normal. Você nasceu lá. Você surgiu naquela família, você nasceu, e você, no momento em que nasceu, é filho. Você é filho. Seja por nascimento de sangue, por vínculo de sangue, seja por adoção, seja por criação, por afeto, mas o fato é que, estando naquela família, por adoção ou por nascimento, você é filho, e simplesmente é filho. É seu direito, é quem você é, a sua identidade. E como filho você é amado, como filho você é aceito, como filho você tem valor, independentemente do que você faz. Pais, imperfeitos como são, como nós somos, como filhos, nem sempre dão uma segunda chance. Nem sempre amam a despeito de qualquer coisa. Mas esse não é o nosso Deus. O caráter dele como pai é de um pai perfeito que sempre ama. Eu quero mostrar, antes de seguir aqui na história, um negócio para vocês que eu acho surreal, assim. João capítulo 21, Evangelho de João. Tem um cara na Bíblia chamado João. E ele foi um dos apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus, daqueles caras mais íntimos. E ele era ainda mais íntimo do que o grupo de 12, porque ele fazia parte de um grupo de amigos mais íntimos de Jesus, que eram 3, Pedro, Tiago e João. E eles andavam com Jesus o tempo todo. Onde Jesus ia, eles iam atrás. Nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos e nos piores momentos da vida de Jesus, esses eram os caras que estavam com ele o tempo todo. E olha o que João diz no final do seu evangelho, capítulo 21 do Evangelho de João, lá no verso 7, ele está com Pedro e eles estão indo pescar, porque Jesus tinha morrido, e eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, então eles estão naquela depressão, Jesus morreu, a gente não sabe o que fazer da vida, vamos voltar a pescar, porque era isso que a gente fazia antes. E então, aparece um homem na praia, eles não reconhecem, não veem que é Jesus, mas era Jesus. Ele diz, lancem a rede de vocês no mar, e então eles puxam a rede, depois de terem tentado pescar e não terem conseguido pegar nada, eles puxam a rede, ela estava cheia de peixes, e então, olha só o verso 7 do Evangelho de João capítulo 21, não vai aparecer aí. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Aí você pensa assim, mas ok, tipo, informação legal, o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse cara? Aí você passa a página, e no versículo 20 está escrito assim, Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. De novo essa expressão. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? E aí, se você conhece a história, você descobre nesse momento que João está falando de João. Tipo, essa foi uma das coisas mais bizarras que eu já li na Bíblia, de verdade. Porque o cara está escrevendo a história que ele viveu com Jesus, e ele se define e se apresenta com um apelido que ele mesmo deu para si mesmo. E ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, eu.
Depois ele repete. Chega a outra parte e ele diz, Pedro se virou para João? Não. Para mim? Não. Viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. De novo. Aí piora, porque chega no verso 24, é a última parte, são os 2 últimos versículos do livro dele, do evangelho dele. Está escrito, inclusive, observações finais no título aqui. E ele diz assim, este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos. E sabemos que o seu relato é fiel. Tinha ou não tinha um problema de autoestima gravíssimo, João? Incrível. Incrível, essas coisas estão escritas na Bíblia, gente. Vocês têm que ler a Bíblia. Melhor que qualquer outra história, velho. Qualquer seriado de Netflix. O cara tem a capacidade de escrever assim, o discípulo a quem Jesus amava, depois ele fala, então, Pedro veio e falou com o discípulo a quem Jesus amava. É esse que está escrevendo aqui a história para vocês. E ele é fiel, tudo que está aí é verdade. Mas sabe, eu acho que falta para a gente, às vezes, e o autor de um livro que inspirou essa série é inspirada num livro chamado O Povo da Segunda Chance, não tem em português ainda, de um cara chamado Mike Foster, um pastor americano, que a gente teve o privilégio de ouvir já uma vez, algumas pessoas daqui. Ele diz assim, nós precisamos viver na humilde arrogância de sermos amados de Deus. Sermos os amados de Deus. Não é arrogância de verdade, porque a arrogância não é bom. Mas ele usa essa expressão, uma humilde arrogância. Parece arrogância, mas é só convicção de quem você é. E é isso que João tinha. Não é que Jesus amava mais João do que a outros, mas se os outros eventualmente não se viam como amados, João sempre se via. E por isso ele podia dizer, o discípulo a quem Jesus ama, porque ele sabia que ele era amado. Ele sabia quem ele era em Cristo. E é isso que está acontecendo aqui na nossa história. O filho não sabia quem ele era e por isso ele ensaia o seu discurso, mas o pai, ele não quer nem escutar. Que viagem é essa, velho, de ser servo, de ser empregado? Ele chama os empregados e ordena, rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também um anel da família, um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparar o quê? É por isso que essa é a minha versão favorita da Bíblia. Preparem um churrasco. Porque nas outras versões está escrito assim, mate o novilho lá, o bezerro bem gordo, e vamos comer, vamos fazer uma festa. Não tem graça, porque aqui é churrasco que aparece, é muito melhor. Então muito bom, muito bom. Você vê que o pessoal fala negócio de ser vegetariano, eu amo você se você é vegetariano, eu só tenho pena. Porque é bíblico, então você está em desobediência. Brincadeira. Vamos festejar, vamos nos divertir. Por quê? Porque o meu filho, não o meu empregado, não o meu servo, não alguém que não tem mais valor para mim por causa dos erros que cometeu, mas o meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, foi achado. E o que acontece? A festa começou. A festa começou porque o filho voltou para casa. Você é a festa de Deus. Você é o motivo da festa de Deus. Você do jeito que você é. Você com as coisas que você fez. Você com os erros que você comete. Você com as imperfeições que você tem. Eu com os erros que eu cometo. Eu com as imperfeições que eu tenho. Eu sou o motivo para a festa de Deus. Deus faz festa. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. E o motivo da alegria de Deus somos nós. Não porque nós fazemos tudo certo o tempo todo, mas porque um dia, o filho, o irmão mais velho, fez tudo certo. Tão certo, que foi suficiente para mim e para você. E a Bíblia diz que quando Deus olha para o Filho, quando o Pai olha para Jesus, a palavra que Ele tem para dizer é, este é o meu Filho amado em quem está o meu prazer, em quem está a minha alegria, em quem eu faço festa, para quem eu mato o bezerro gordo para fazer churrasco. E o que a Bíblia diz é que quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós abrimos o coração para Jesus,
Agora, ao invés de olhar para os nossos erros e pecados, Deus começa a olhar para Jesus, para o acerto de Jesus, para a obediência de Jesus, para a fidelidade de Jesus, para o amor de Jesus. E quando Ele olha para Jesus, tudo que Ele consegue sentir ao olhar para nós é prazer, é alegria, é razão para começar a festa. E a festa começa quando você volta para casa. A festa começa quando a gente volta para casa do Pai. Quando a gente decide dar uma segunda chance para nós mesmos. Não porque a gente é bom o bastante, não porque a gente sabe tudo o que precisa ser feito, não porque a gente vai acertar dessa vez. Não, agora Deus pode me dar uma segunda chance, porque agora eu vou fazer tudo certo. Não, você não vai. Não, eu não vou, mas a boa notícia é, mesmo que você não faça tudo certo, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta chance, Jesus já fez por você e por mim. E agora o meu esforço para fazer as coisas certas não é porque eu quero ser aceito pelo Pai. Ele já me aceitou. Mas é porque eu quero conhecê-lo mais. Eu quero me parecer com o meu irmão mais velho. Eu quero seguir o exemplo dele. E eu quero fazer com que mais pessoas sejam conectadas e voltem para a casa do Pai por esse caminho que se chama Jesus. Tem uma parada que eu descobri esses dias, eu já tinha ouvido falar, não sabia direito o que era, fui pesquisar um pouco na fonte mais segura de informação do nosso tempo, que chama Wikipédia. E é uma parada que chama segundo vento. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. É tipo um fenômeno que acontece com maratonistas, com pessoas que praticam esporte de muita intensidade. Depois o Felipe me corrige se eu estiver falando besteira. Mas galera que é atleta e às vezes narra esse fenômeno. Os cientistas, a galera não sabe tão ao certo, pelo que eu entendi, explicar como isso acontece ou por que isso acontece. Tem umas teorias lá. Mas, basicamente, o que acontece? O cara está morto, ele está pregado, ele está correndo desde a eternidade. Ele está morto já, correndo, sem fôlego, sem energia. E, de repente, e aí por isso chama segundo vento, ele tem de súbito, assim, de surpresa, um gás novo. Aparece uma energia que não estava lá. Aparece um gás novo que dá condições para ele correr um pouco mais, para ele cruzar a linha de chegada, para ele dar um sprint final. E os maratonistas e atletas em geral, o pessoal chama isso de segundo vento, porque o primeiro vento já tinha acabado, o gás tinha encerrado e apareceu um segundo vento. Seja porque teve liberação de endorfina, porque o corpo encontrou alguma maneira lá, eu não sei o que acontece, mas eu sei que isso acontece, às vezes, com quem já está de final, com quem já está sem vento nenhum, sem gás nenhum. O segundo vento vem e te empurra, permite você correr. Talvez o seu primeiro vento tenha acabado. Talvez a sua primeira chance deu errado. Talvez a sua primeira tentativa foi frustrada. Seja em qual área for, seu relacionamento com Deus, com pessoas, namoro, casamento, emprego, trabalho, faculdade, você está naquele momento da vida em que fala, cara, eu queria poder voltar no tempo, mas eu não posso desfazer as decisões que eu tomei, eu não posso voltar atrás, eu não tenho como recomeçar, e mesmo que eu tente a partir de agora fazer diferente, as marcas vão me acompanhar para sempre, as consequências são definitivas, o estrago está feito, a minha vida nunca mais vai dar certo como eu queria. Eu quero te lembrar que você é filho. Se você está em Cristo Jesus, e se não está, hoje é a noite certa para estar, mas se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus, e você é a razão da alegria do Pai, você é a razão da festa na casa do seu Pai, e Ele quer soprar um vento novo na sua vida, te encher de esperança, de energia, de gás, para acreditar que coisas quebradas podem ser feitas belas novamente.